Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha, nós aqui mais um dia para poder dizer que o papai é bom, que ele é maravilhoso. Obrigada de coração por você estar nesse lugar. Gratidão mesmo de coração por você estar aqui. É um privilégio que o Senhor nos dá, da gente poder dizer que ele é bom. E hoje eu coloquei aqui esse fundo musical, eu espero que não esteja alto demais, mas é uma forma de te dizer que hoje é o dia que o nosso Pai, ele quer ser adorado através dos nossos lábios. E isso não significa que todo dia ele não queira isso. Não, todos os dias ele quer receber dos nossos lábios adoração. Mas hoje ele disse isso para mim. Eu ali me ajeitando para poder vir para cá, arrumando meus cardinhos para poder vir para cá, e ele me disse que hoje é um dia que ele quer adoração dos nossos lábios. E esse louvor de Damares, ele é um louvor que me recorda muito assim um momento que eu vivi com Deus assim maravilhoso, aonde ele me arrebatou por várias horas e ele louvava esse louvor com a língua dos anjos através da minha boca. E ali, dos irmãos que estavam ali presentes, teve uma irmã que entendeu qual era o louvor que ele estava louvando através dos meus lábios enquanto eu estava arrebatada. E o louvor era exatamente esse, né? Isso me traz assim uma recordação muito boa, né? Em adoração de Damares. Nós sabemos que tem louvores que eles são inspirados pelo Espírito Santo e outros não, né? Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde a mídia, né, que eles chamam até de a mídia gospel, né? Eles juntam palavras que têm uma concordância, e eu falo assim porque eu já tive convivência com pessoas da música, e então assim, as palavras têm concordância, ali eles criam aquela letra, né, aqueles acrósticos, coloca as notas e ali passa a ser música, e músicas que são rentável, ou seja, que dá renda, que dá lucro, e que é tudo que o mercado quer, né? É tudo que o mercado quer. O que é que o mercado quer? Ouvir dizer que Deus vai lhe abençoar, ouvir dizer que essa luta vai passar, ouvir dizer que quem lhe magoou vai também ser magoado, de quem te feriu vai ser ferido, esse tipo de coisa, que é um tipo como eles dizem, né, de evangelho e não de cristianismo, porque o cristianismo, o que é que Cristo quer? Salvar um e outro. Quem foi ferido e quem feriu. Transformar quem feriu e transformar quem foi ferido, né? Então, esse dia é o dia que o Senhor, Ele quer ser adorado através dos nossos lábios. Então, aproveite e tire pelo menos um momento de adoração a Ele, que é isso que Ele quer. Aleluia! Glória a Deus! Vamos para a nossa palavra, né? Oração, né? Primeiro, já estava esquecendo. Aqui está ela, a mais importante de todas. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Abba. Amém? Pai, nós, nesse dia, muitas das vezes a gente vem falar contigo e sem nem saber o que é que o Pai quer. Mas hoje nós sabemos que o Senhor quer ser adorado através dos nossos lábios. E eu falo para ti, Pai, seja adorado através de mim. Seja adorado através das cordas vocálicas que o Senhor me deu. Seja adorado através do timbre de voz que o Senhor me deu. Seja adorado através da boca, dos lábios dessa pessoa que está me escutando.
e que está tendo discernimento que o que eu estou falando é espiritual, é o que o Senhor pediu para fazer. E eu falo isso, Pai, porque eu sei que existem mentes que elas não são espirituais. Então, uma mente que não é espiritual, ela não vai entender e nem vai entender e nem vai atender ao seu pedido, porque não vai crer que foi o Senhor quem falou isso para mim. Mas eu quero te dizer que nós te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na tua santidade, na beleza da tua santidade. Queremos dizer que não existe outro além de ti que mereça honra, glória, louvor, exaltação. Quero dizer que tu és santo, que tu és tudo para nós, Pai. Aí entendemos que o Senhor é o Filho de Deus e agradecemos e louvamos a Ti por tudo que o Senhor quer. Seja adorado nesse dia, Senhor. Seja adorado, Senhor, com as nossas mãos, com os nossos feitos, com os nossos lábios, com tudo que temos, louvamos ao Senhor. Adoramos o Teu nome, Senhor. E nesse dia, Pai, eu não quero pedir nada a não ser a adoração, te dar adoração. Fazendo e entendendo aquilo que o Senhor me pediu, aquilo que o Senhor me falou. Espírito de Deus, seja adorado, Trindade Santa do céu, seja adorado. Enche o vaso, Senhor. Enche-me, Senhor, pela tua graça. Enche essa pessoa que está nesse lugar. Eu disse que eu não ia te pedir nada, mas para nós te louvar, para nós te dar um perfeito louvor, nós precisamos estar cheio de ti. Para saber o que é que o Senhor quer que a gente adore, com que é, de que forma que o Senhor quer que nós o adoremos. Porque existem muitas formas, tu sabes. Adorado seja o Senhor. Adorado seja o Senhor desse dia. Você crê nisso? Diga amém. Dê glória a Deus. Ele quer ser adorado nesse dia. Aleluia. Aleluia. Te amamos, ó Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. É difícil falar com Ele sem não sentir que Ele está nesse lugar. Esse lugar é dedicado para Ele, esse lugar é feito para Ele, foi feito para Ele, né? Tem a ordenança dele e foi feito para Ele. Aleluia. Que traz vida ao coração. Quem dera, Senhor, como o rei Davi, queremos te adorar nesse dia. Aleluia, adoramos a ti, Senhor. Nossa alma canta a ti, Pai. Nossa alma canta e louva e exalta o teu nome. Digno és de louvor, majestade santa. Tu és lindo, Senhor. Nosso prazer é te dizer. Aleluia. Te amamos, Pai. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo de Deus. Seja adorado nesse dia e para todos sempre. Amém. Oh, glória. A vontade que dá é de passar o tempo todo adorando, louvando. Ainda mais esse louvor. Ele toca a minha alma profundamente, profundamente. Glória a Deus. Mas vamos lá, né? Deixa eu parar aqui. E vamos para a palavra. Aqui está ela. Glória a Deus. Para quem está chegando hoje, não sabe, nós estamos lendo, fazendo aquilo que o nosso Pai nos pediu,
que é ler o livro de Salmos no seu capítulo 19, 119. E ele é grande, né? E aqui, até aqui, nós já vimos é, vários momentos em que o escritor ele tem momentos que ele está feliz, tem momento que ele está triste, tem momento que ele está angustiado, né? Tem momento que ele fala, pelas palavras a gente percebe que ele está muito feliz, né? Então, há vários momentos aqui a gente vê no Salmo 119. E assim, como o livro ele é grande, né? Como foram vários versos, né? Eu creio que tenha sido escrito em vários momentos, ou talvez, não sei, eu não sou estudiosa, não tenho, não fui atrás de estudar para poder saber, mas eu creio que foi escrito em vários momentos, ou então é uma recordação de vários momentos. Eu creio mais que tenha sido escrito em vários momentos, porque pela leitura a gente percebe que tem momentos que realmente ele está extasiado com tanta alegria, ou agradecido extremamente, ou triste com extrema tristeza, né? Então, eu imagino isso. Hoje, nós estaremos meditando, se alimentando do verso 97 até o 104, para a glória do nosso Pai. Se você tem uma Bíblia, pega aí a sua Bíblia e vamos meditar junto para a glória de Deus, amém? Vamos lá? Espírito Santo, nos dá a revelação da tua palavra, papai. Diz assim, o 97. Ó, quanto amo a tua lei, é uma exclamação, e realmente tem um ponto de exclamação. Ó, esse ó também já tem um ponto de exclamação, aí ele diz, quanto amo a tua lei, também tem a exclamação, são duas vezes. E no final também ele tem outro ponto de exclamação. Ele diz, quanto amo a tua lei, e a minha meditação em todo o dia. Que maravilha, né? Nada como passar o dia meditando na palavra do Senhor, meditando naquilo que Ele tem nos falado, naquilo que Ele já falou, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança e que nos dá esperança, porque nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que há muitas coisas que tentam nos tirar do foco, né? Coisas que tentam nos tirar do foco, que é para a gente esquecer das promessas que Deus fez para nós. Irmãos, nesse momento aqui, eu me lembrei que eu não coloquei o telefone em modo avião. Porque se uma pessoa, só um momentinho, se uma pessoa me ligar, vai tocar. Assim é melhor. Glória a Deus por isso, pronto. Eu sempre coloco em modo avião, porque aí se uma pessoa me ligar, não interrompe. Como eu ia dizendo, né? As coisas que acontecem no nosso dia e a maneira em que nós estamos vivendo ultimamente, a maneira em que nós, os seres humanos, estamos vivendo ultimamente, é tudo para poder nos tirar do foco, deixarmos de crer no Senhor e crer no que o profeta falou. Ah, Eliana, você é contra o profeta? Não, não sou contra o profeta, nem contra a profetisa do Senhor, que foi o Senhor quem o escolheu. Mas muitas vezes nos agarramos a homens ao invés de nos agarrar na palavra do Senhor, ao invés de irmos direto à fonte. Ficamos esperando que o outro venha, que tire água para a gente beber. Ficamos esperando que o outro venha e fale com Deus para poder a gente saber. Ah, da Camanarácia, Alebarrácia, falei de Camanaio. Falemos nós direto com o Pai, Ele está esperando. Ele está esperando por mim e por você. Olha o que veio ao meu espírito. Imagine um pai que está lá sentado na sala
esperando que o filho chegue para conversar. E o pai chega de manhã e se senta lá no sofá, esperando que o filho chegue para conversar. E passa a manhã, termina a manhã, entra pela tarde, termina a tarde. E nada desse filho vir para conversar com esse pai. E a noite entra. E nada desse filho vir conversar com esse pai. E o dia termina e nada desse filho vir conversar com esse pai. Só que o filho está precisando de direção do pai, mas ele não vai até o pai. Ele fica aguardando que os outros vá, que os outros falem, que os outros o digam, que os outros os ensine, que o outro fale o que é para ele fazer. Alava subcomanária. Aleluia. Então, não deixe o pai esperando. Não deixe nem o terrestre e nem o celeste. Não deixe eles esperando. Aleluia. A palavra de Deus diz que, falando do Pai terrestre, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor, que para a gente viver bem na terra, para as coisas irem bem, nós devemos obedecer e ter temor aos pais terrestres. Então não deixe um pai nem uma mãe sentada esperando que você vá conversar e mande outro, vá lá, fale lá com minha mãe, veja se ela deixa, fale lá com meu pai, para ver se ela deixa, para ver o que é que ela acha. Não, vá você direto e fale. Da mesma forma na vida espiritual. Não espere que o profeta vá falar com Deus. Não espere que a profetisa vá até Deus. Não espere que seu pastor, seu rabino, seu apóstolo vá até Deus. Não fique comendo o que os outros estão dizendo. Levará subcandarábia, neicho braba subnécia, a lei de canto fácil. Ao invés de candarabaio, ao invés de ir até o pai para poder saber o que é que ele está falando, o que é que ele quer dizer, o que é que ele quer nos orientar, ficamos perdendo tempo com televisão, com celular, com amigo. E muitas vezes amigos disfarçados, inimigo disfarçado de amigo, aleluia. Ficamos tentando saber o que é que o outro pode nos falar, nos influenciar para poder a gente fazer, ao invés de ir ao nosso Pai. Me ame, em nome de Jesus, porque o que eu estou falando tem direção de Deus. E isso não é só para a sua vida, é para a sua e é para a minha também, queridos. Aleluia. Isso é o Pai quem fala, não sou eu, não é Liana, não sou eu que planejei, não foi eu que montei. Laide, Ocumanácia, não foi eu que montei, é a palavra do Senhor, é o Espírito de Deus que vem. Vocês sabem por que ele vem? Porque nós estamos precisando ouvir exatamente assim, acorda, acorda. O pai está esperando. Até quando vamos deixar ele esperando? E estamos mandando outro ir tirar água na fonte. Estamos mandando ou esperando que outro vá para poder falar e vir nos alimentar. Paremos disso, queridos. A gente tem acesso direto a ele. Aleluia, nós temos acesso direto a ele, ó. Ele diz: eu não vivo, eu não habito, eu não moro em bloco, né? Casas, igrejas. Não, eu habito dentro de vocês. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita dentro de nós. E por que ir buscar fora? E por que ficar esperando que outros digam quando ele está dentro de nós? Aleluia. Por que nós não vamos direto a ele? Direto ao ponto. Qual é melhor? Ir direto ao ponto ou ficar esperando o outro dizer? E aí o outro diz, você faz. Aí quando acabar não dá certo, aí diz assim, foi fulano que mandou eu fazer. Aí foi fulano que me orientou. Fulano disse e não aconteceu. E por que não vai você mesma falar com Deus? Ele está esperando. Aleluia. Ele espera por mim e por você. Aproveite que esse dia é um dia de adoração e se encha de Deus. Tiramos um dia para o amigo, tiramos um dia para ir à praia, tiramos um dia para ir ao shopping, tiramos um dia para ir ao supermercado. E muitas vezes dizemos, domingo é o dia do Senhor. E dá o que para o Senhor?
Se senta lá no banco ou na cadeira confortável e ficamos fazendo, levante as mãos, aí a gente vai levando, dê glória a Deus, aí celular, e o outro vai e fala, e aí vai conversa, e o outro de cá, e não sei o que, olhando quem tá passando, olhando quem tá vestindo, olhando quem tá calçando, olhando quem tá arrumado assim, arrumado assado. Isso é o dia tirado para o Senhor? É para o Senhor mesmo? É para Ele? Aleluia! O melhor altar para se adorar é dentro do nosso quarto, é dentro da nossa casa, é fazendo os nossos afazeres. É o melhor altar. Queridos, eu nunca vivi nada tão grandioso com Deus que não fosse dentro da minha casa, na minha habitação. Creia. Ah, Eliana, você é contra os templos? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Congregue, devemos congregar, eu congrego, devemos congregar. Mas, queridos, só dá para me fazer no altar em público aquilo que eu já vivi no meu altar particular. Amém? Glória a Deus, no meu particular, só eu e ele. E ele que tem coisas inefáveis para nos mostrar. Ele tem coisas grandiosas para nos revelar. Ele tem coisas grandiosas para nos falar. Ele tem coisas grandiosas para nos instruir. Ele tem coisas grandiosas para poder nos alertar. Aleluia! E muitas vezes, por não fazer esse altar em particular, passamos por coisas que não precisamos passar, só por deixar ele sentado, esperando ser solicitado. E é esquecido, porque a gente tem que ouvir o profeta fulano de tal, o sacerdote fulano de tal, a irmã profetiza que profetiza tudo. Jesus já morreu? Isso nos dá acesso direto a Ele? Direto ao Pai? Você pode falar direto com Ele? Glória a Deus, que fique aqui esse alerta, esse acorda, não meu, não de Eliana, mas de Deus. Aleluia! Nesse dia, acordemos. Eita, meu Jesus, glória a Deus por isso. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia, não é em um só, não é às vezes, não é quando dá, sabe? Ele não é um amigo para ser lembrado quando dá, para ser visitado quando dá, para ir falar quando dá. Por acaso existe amigo que você só fala com ele quando dá certo? Ou assim que você se levanta, você já quer logo saber como foi a noite desse amigo? Como é que ele está passando? Se ele foi para o médico, como foi que foi? Como foi que foi a consulta? Como foi o exame? Já pegou o resultado? Já entregou para o médico? O que é que o médico disse? É todo dia. É todo dia ele está sentado esperando ser solicitado? É todo dia ele está esperando uma conversação minha e sua? É todo dia? Essa meditação tem que ser a todo tempo? Porque em todo momento o mundo ele está se movendo. O mundo espiritual também está se movendo. E o Senhor, o nosso Pai, Ele tem muitas orientações para dar a mim e a você, queridos, e a gente precisa estar atento. E para isso precisa ter essa conversação a todo momento, essa meditação a todo momento e consultar Ele a todo momento, queridos, não é querendo ser melhor de forma nenhuma. De repente, entre você e eu, a pior sou eu, mas já teve momentos do Senhor dizer para mim, não faça tal coisa, e eu, ok? E aí passa uns dias, daqui a pouco ele, faça tal coisa. Uai, não era para fazer, mas agora é para fazer. Ou seja, o tempo de Deus é de fato o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. E andando pelo tempo dele, deixamos de viver, sempre eu estou dizendo, nas palavras, vídeos, que chame o que quiser chamar, que tem aqui abaixo, ó, são 260, acho 260 e poucos palavras que tem aqui abaixo, 260 e poucos vídeos que tem aqui abaixo. Eu estou sempre alertando, não deixe o Senhor
esperando, não espere viver situações desnecessárias, coisas sem necessidade, para poder então ir até o Senhor. E eu estou falando com conhecimento de causa. Eu já vivi muitos momentos que não era para eu ter vivido. Se eu tivesse conversado, se eu tivesse consultado, se eu tivesse tirado um tempo para ele, eu não teria passado coisas que eu passei, que doeu. Ai, como doeu. E hoje eu estou te alertando com conhecimento de causa exatamente para você não passar. Hoje o Senhor me traz neste lugar para poder te alertar. Aleluia. Ele não quer te ver sofrer. Ele não quer ver você passar por coisas para as pessoas rirem de você, para as pessoas estarem comentando a seu respeito. Nenhum pai quer que o seu filho seja rechaçado, esteja na boca de um e de outro. Mas para isso a gente precisa estar em comunicação direta com ele. Ele não é um bicho-papão que... bicho-papão foi ótimo. Ele não é um bicho-papão que você tenha que ter... Me embolei aqui nas palavras. Que você tenha que ter medo dele. Ai, como é que ele vai estar hoje, hein? Será que hoje ele está de bom humor? Será que hoje ele está de mau humor? Não existe isso. Com Deus não existe isso. Ele é amor, ele é o próprio amor. Confiamos muitas vezes numa pessoa que diz eu te amo, quando na verdade está sendo falsa. Confiamos numa pessoa que está dizendo eu viverei contigo eternamente, e daqui a pouco arruma as coisas e vai embora. Ou às vezes deixa até as coisas e vai embora. E por que não confiar no amor daquele que é o próprio amor? Acorda. Vamos acordar? Vamos despertar? Aleluia! O Senhor tem muitas orientações para dar para mim e para você, queridos. O Senhor tem muita orientação para dar para mim e para você. Aleluia, deixemos de confiar em A, em B, em C. A Eliana não é para confiar mais em ninguém. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a gente deixa de confiar naquele que é a própria, é o que criou a mim e a você. É o que sabe o início. Ele sabe o que era, o que é e o que há de ser. Ele sabe como foi o início, ele sabe como é que vai ser a trajetória e ele já sabe como é que vai ser o fim. E aí a gente deixa de confiar nessa pessoa, deixa de se aconselhar com essa pessoa, deixa de estar conversando com essa pessoa, aleluia, para poder estar ouvindo outros, para poder estar confiando em outros. E aí de repente, ai, me decepcionei com fulano, me decepcionei com fulana. Não estou dizendo que você vai viver isso, eu estou contando aquilo que já aconteceu comigo. Despertemos, aleluia. Vamos despertar, vamos fazer uso daquilo que Jesus nos deu de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso a isso de graça, totalmente de graça, acesso ao Pai. Falemos com Ele, tenhamos comunhão com Ele. A Eliane, como é que é isso? Sabe que tem gente que tira um lugarzinho no seu quarto para poder sempre falar com Ele, ter um lugar de comunicação com Ele? Eu lembro que lá na minha casa, na minha casa em Salvador, eu tinha um cantinho que era na cabeceira da cama. Eu me encostava na cabeceira da cama e assim eu fazia. Hoje aqui na casa da minha filha é do mesmo jeito. Eu encosto na cabeceirinha da cama ali, eu fico. Mas volta e meia ele me toma em qualquer canto. Ele chega e faz em qualquer lugar. Glória a Deus por isso. Não tô querendo ser a melhor, já falei isso, tá? Mas eu tô contando um pouco da minha intimidade, minha e dele, com temor e com tremor que eu tenho, porque eu sei quem ele é. Aleluia. Eu sei quem ele é, eu sei o que é viver com ele, eu sei o que é viver na dependência dele, e sei também o que é viver sem ele, sem a dependência dele e desobedecendo a ele. Aleluia, e por isso que ele está me usando para falar, porque do lado de cá, aqui, aleluia, todo dia ele tenta consertar um pouquinho, todo dia ele me faz ir me leva lá na casa do oleiro, fala e me mostra, aleluia, o que essa daqui
tem que mudar, o que essa daqui tem que ser transformada. E não é para ontem, e não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. Já era para ter sido há muito tempo. Por isso que eu estou te dizendo, entre no tempo de Deus. Deixe de viver pelo tempo dos outros, pelo que o outro diz, pela vontade do outro, pelo, eu acho que você deveria fazer assim. Eu acho que não sei o quê. E muitas das vezes, queridos, vamos nos consultar com pessoas que estão com problemas na mesma situação. E por incrível que pareça, a gente se consulta e acredita no que o outro está dizendo. Sendo que naquela mesma situação, o outro está todo, como dizia meu avô, todo engambelado, todo emaranhado, todo amarrado. Não soube fazer nem quando foi a vez dele. Ou às vezes está vivendo aquele momento ali, todo emaranhado, todo amarrado, todo, como se diz assim, todo amarrado como é aquele arame farpado, tá todo enrolado. Aí a gente vai lá, não porque é amigo, porque é isso, porque é aquilo, não, ou às vezes não sabe nem a vida que o que homem de Deus, mulher de Deus, entre aspas, tá passando ou passa, ou como é que é a vida dela no particular. Aí vai se orientar, quando chega lá não tem uma palavra verdadeiramente de Deus, tem aquilo que você e eu queremos escutar, e a gente vai por essa pessoa e dá errado, sendo que o Senhor tá lá sentado. O Senhor tá lá sentado, esperando ser solicitado. Meu Deus, meu Deus, semana rácia, aleluia, hoje é o dia do acorda, hoje é o dia que o Senhor me trouxe, eu não sabia, queridos, ele só tinha me dito que hoje era o dia que ele queria ser louvado, quem sabe ele tá querendo, o que ele estava dizendo para mim era que ele queria ser louvado dessa forma, para poder nos acordar. Aleluia! Oh, glória! Vamos para o segundo versículo. O verso, né? Meu Deus, toda vida eu me atrapalho nisso. Vamos lá para o segundo verso. O segundo verso, 98, diz assim. Salmo 119, para você que está chegando, Salmo 119, verso 98, diz assim. Tu, pelos teus mandamentos, ou seja, pelo que o Senhor sabe que é certo a ser feito, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha o que eu terminei de dizer. Às vezes é inimigo se fingindo de amigo. Às vezes se faz de amigo só para poder saber onde é que é a sua fragilidade. Se faz de amigo só para poder lhe dizer o que é certo e o que é que não. E aí, ao invés de consultar a Deus, não, consulta aquela tal pessoa, crendo que é amigo. Só que, na verdade, mais tarde, Deus vai tirar a venda dos seus olhos e você vai ver que era inimigo. Nossa, confiei em fulano e não era para ter confiado. Queridos, exatamente assim. Aqui a Bíblia está dizendo que os nossos inimigos, eles estão sempre conosco, estão sempre por ali. Eliana, e como é que eu vou saber se é amigo ou se é inimigo? Pergunta para o Senhor, pergunta para ele, pergunta para o Pai. Ele vai lhe dizer, ele vai lhe revelar. Pede ao Senhor, Pai, abre meus olhos espirituais. Ainda há poucos dias, tem uma irmã que ela está até escrita aqui. Eu peguei e disse para ela, eu disse, menina, o Senhor me falou tal coisa, mas também ele não me deu ordem para poder lhe dizer o que é, mas ele disse para eu falar isso para você pedir a ele, para ele abrir os seus olhos espirituais para você ver o que você precisa enxergar. Que às vezes a gente está vendo, mas não está enxergando, não está dando crédito. As coisas estão ali, mas está cega. Por quê? Porque está longe do centro da vontade de Deus. Está longe das conversas diárias com Deus. E ali, queridos, ela foi e fez uma campanha, meia-noite. Ela fez uma campanha meia-noite. E nessa campanha meia-noite, no primeiro dia de campanha, meia-noite, o Senhor mostrou a ela o que o Senhor já tinha dito para mim. Aleluia! Esse é que é Deus, queridos. Esse é que é Deus.
E aí ela, por que que você não fala para mim antes, né? Antes dela fazer a campanha. Na hora que eu fui dizer. Ela, por que que você não me diz, já que Deus disse para você? Por que que você não diz para mim? Se fosse outra pessoa que não cresce que eu de fato sou uma mulher de Deus, ia dizer assim, que mulher de Deus é essa, rapaz? Que conversa é essa? Mulher de Deus. Diz que Deus falou uma coisa para ela que ela não pode falar para mim. Mas ela conhece a minha vida, ela conhece a minha intimidade com Deus. Ela que pegou e fez uma campanha, abriu uma campanha. Senhor, eu vou abrir uma campanha e o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me mostrar. E eu ainda disse a ela, chegue lá e diga, pai, ó, eu vou abrir a campanha aqui, eu quero que o Senhor... Aliás, Deus não pediu para ela abrir campanha, só pediu para ela, pedisse para ele, falasse para ele, para ele abrir os olhos dela, abrir os olhos espirituais, não os carnal. O carnal, irmão, é isso que a gente vê aqui, ó. Tô vendo 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Já o espiritual vê o que tá daqui para aqui. Daqui para aqui. Daqui para aqui. Daqui para aqui. O espiritual, ele vê isso. O espiritual, o outro tá dizendo assim, olha, eu vim aqui te dar um presente. E o Senhor já te dá o discernimento dizendo, não deixe dentro da sua casa esse presente que está dizendo que vai te dar. Isso aí não é presente. Por trás tem amarração maligna. Por trás tem uma intenção maligna por trás. Bote fora da sua casa. Não deixe entrar na sua casa. Eu estou falando do que eu já vivi, irmão. O que eu já vivi, eu estou falando. O que eu já vivi e o que eu vivo. Aleluia. E ela foi e fez. Disse, não, eu vou fazer uma campanha, Senhor. Tu vai me mostrar. Na primeira noite o Senhor mostrou. Para a glória de Deus. Aleluia. Vivamos aquilo que o Senhor está alertando. Vivamos aquilo que a palavra dele está dizendo. Para a glória do nome dele. Vamos lá, 9:9. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Olha isso. Porque medito na tua palavra, porque sento para conversar contigo, porque sento para me orientar com o Senhor, porque eu não fico esperando o que o irmão vai falar ou o que o outro já falou, eu vou direto à fonte. Querido, é a palavra do Senhor. Sim, sou mais prudente. Por que é prudente? Porque é temente. Porque pratica a palavra dele. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos, ou seja, sou mais prudente porque guardo as suas ordenanças, as suas orientações. Eu pratico aquilo que o Senhor me instrui. Se o Senhor diz que é bom eu entrar, eu tenho que entrar. Se o Senhor diz que é hora de sair, eu tenho que sair. Se o Senhor diz que eu não tenho que continuar com aquela amizade, eu não tenho que continuar. Se o Senhor diz que é para eu ir a tal lugar, eu tenho que ir. Por isso que o salmista aqui, o escritor aqui, ele diz que ele é mais prudente do que os mais velhos. É assim que está aqui. Eu sou mais prudente do que os mais velhos. E nós sabemos que as pessoas de mais idade quando é uma pessoa temente, de fato, quando é uma pessoa prudente, quando é uma pessoa que tem uma vida com Deus, de fato, ela se torna uma pessoa com muitas experiências. São pessoas que são procuradas para poder orientar aos mais novos. Mas se é uma pessoa que não anda pela palavra de Deus, se é uma pessoa que não tem temor a Deus, queridos, essa pessoa se torna mais menino do que muitos meninos. E eu tô falando de coisas que eu já vivi. Eu costumo dizer à minha filha que ano que vem eu vou fazer 50 anos para a glória de Deus. E se Deus permitir, se ele não vier antes ou se ele não me buscar antes, né? Eu digo para ela assim, eu vou ser muito chata. Eu vou ser chata, porque eu vou fazer jus e dizer, eu já vivi meio século, eu já vivi 50 anos. Mas aqui a gente vê o escritor dizendo que ele é mais prudente do que os velhos, porque existe velhos, existe pessoas
de idade, existe pessoas que já viveu meio século, ou sei lá quantos anos, seja 8 décadas, 7 décadas, ela já viveu, mas de nada adianta. Continua errando que nem menino. E ainda mais, tem menino que ainda acerta mais do que esse que já viveu 7 décadas, 8 décadas. Meus queridos, aleluia. E não dá para botar desculpa em doença. Não dá para botar desculpa em nada, é só mesmo porque não foi temente à voz de Deus, não ouviu o que Deus estava falando, não ouviu o que Deus estava orientando, deixou ele sentado no sofá esquecido lá, ó, ao invés de ir meditar, perguntar, ter intimidade com Deus, ficou esperando ouvir pela boca de outro. Cuidado, cuidado que tem muitos velhos desse que é o 100, o verso 100 do Salmo 119 que está orientando. Cuidado com esse tipo de velho. Cuidado com esse tipo que não medita, não pratica a palavra do Senhor, não pratica as ordenanças do Senhor. Eita Jesus, é Deus, irmão, é Deus na casa. Essa casa aqui, ela é consagrada ao Senhor. No dia que Deus diz, vai lá e fala, eu venho e falo. No dia que Deus diz, não fale, eu venho e não falo, irmão. Passei aqui quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa, sem pisar o pé aqui nesse lugar. Porque o Senhor disse, não é para ir lá. Aleluia. E o povo, cadê? Por que não faz? Cadê? Pô, será que a irmã se desviou? Será que a irmã se esfriou? Não, queridos, é debaixo da ordenança do Senhor. Porque ainda é aquilo que eu acho que é bom, mas se o Senhor me disser não faça, não tem nem perigo eu não fazer. Faço não, porque eu já sofri demais, já fui desobediente demais. A lei de Okova, a subnércia. E todos os dias não pensar, então agora a irmã não desobedece nada? Que nada, lembra que eu disse já aí atrás, no início do vídeo, que volta e meia ele me leva, me faz descer a casa do oleiro, ele me leva lá na casa do oleiro e me faz ver e entender e ouvir, ele me faz ver primeiro, me faz ouvir primeiro, me faz ver e me faz entender que eu tenho que obedecer para não padecer. Lei da cala subnércia, aleluia. 101 diz assim, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar, ou seja, para praticar a tua palavra. E sabe quem é que faz isso aqui que a gente terminou de ler? Quem já se deu mal, quem já errou, tipo Eliana, que já contei aqui várias vezes, né? Quem já errou, quem já andou por caminhos que não é bom. E aí, depois que ela tem aquela experiência e que ela ouve o Senhor, e isso que eu estou falando é independente de estar dentro de uma igreja ou não, mas ela ouve Deus. Não estou aqui fazendo apologia contra, tá? Mas eu quero dizer que é uma pessoa que já errou, e entendeu que tem que ouvir a voz de Deus e andar. E eu tô falando isso de pessoas que eu acompanho diariamente, tá, queridos? E até de mim mesmo, que mesmo desobedecendo, mesmo afastada dos templos físicos, mesmo afastada de perguntar as coisas para o Senhor, mesmo assim, Deus, pelo infinito amor dele, ainda falava comigo, não faça isso, não faça aquilo. E ali eu aprendi e não andava mais por aqueles caminhos. E aqui o 101 diz, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar, ou seja, para praticar a tua palavra. Aí sim, tudo vai bem. Vamos para o 102. O 102 diz assim, não me apartei dos teus juízos, ou seja, não me apartei, não esqueci, não deixei para trás, não deixei de lado os teus juízos, ou seja, as sentenças que o Senhor já aplicou àqueles que já andou errado, inclusive eu. Porque tu me ensinaste. É um pai. Só quem faz isso é um pai. Só faz isso quem ama. E ele nos ama. Deus te ama. E ele está sempre de braços abertos para nós. É por amor. Um pai, quem faz isso é pai.
103, penúltimo para a gente encerrar. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Oh, glória a Deus! Eu vivi uma experiência e eu quero contar ela aqui rapidinho. Teve uma vez, uma madrugada, em 2014, eu estava no iniciozinho de 2014, era madrugada, e eu estava há várias noites assim, lendo a Bíblia e ouvindo Deus falar, e ele dizia, escreve isso que eu estou te dizendo, e era tanta coisa que ele dizia, que às vezes eu tinha que dizer, peraí um pouquinho que eu ainda estou escrevendo, e ele, vamos, rápido, agilidade, e ali ele ia me dizendo quais eram os livros que ela era para ler, e eu lembro que eu estava nesse dia lendo Ezequiel. Início de Ezequiel. Queridos, quando eu li Ezequiel 3, pela misericórdia do Senhor, com todo o temor que eu tenho a Ele, eu senti aquilo que o profeta fala, que quando colocou o livro na boca foi doce. Eu senti esse doce. Não é doce de açúcar, não é doce como mel, não é doce como adoçante. É totalmente diferente de tudo que se possa imaginar, porque as coisas santas, elas são inexplicáveis, mas também elas são inefáveis, são maravilhosíssimas demais para poder ter palavras na nossa língua, e não estou falando no nosso idioma, mas eu estou falando palavras no mundo para poder explicar as coisas santas. Pela misericórdia de Deus eu vivi isso, Ele me deu esse privilégio de viver isso, e é muito bom ter experiências com Deus. Ele está sempre aí, à disposição. Ele está todo o tempo à nossa disposição. Basta que a gente o busque. Ele disse que se eu e você buscar a Ele, nós o acharemos. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai achar. E era para a gente viver a todo momento isso, porque é a palavra dele. E se obedecemos a palavra dele, por que não obedecer se buscar? Aleluia! O último para a gente encerrar. 104. Pelos teus mandamentos, ou seja, pelos teus ensinamentos, por aquilo que o Senhor nos ensina que é certo a ser feito. Por isso, alcancei entendimento. E depois que eu alcancei esse entendimento aqui na tua palavra, eu aborreço todo falso caminho. Aí é por isso que o certo não consegue andar junto do errado. E nem o errado consegue andar junto do certo. Aí é por isso que tem aquele dizer no mundo, no nosso país, né? Tem aquele dizer, me diga com quem tu anda, que eu te digo quem tu é, né? É a palavra de Deus aqui, ó. A palavra de Deus está dizendo, pelos teus mandamentos, pelos teus ensinamentos, pelas tuas ordenanças. Minha Bíblia é toda marcada, irmãos. Pelos teus ensinamentos, pelo que é certo a fazer. Por isso, eu alcancei entendimento. Por isso, hoje eu sei. Por isso, hoje eu entendo. E aborreço todo falso caminho, todo caminho mentiroso, toda língua que parece ser certa, mas não é, toda língua que parece ser verdadeira, mas não é. Eu aborreço tudo isso. Quando eu entendo isso aqui, quando eu tenho a revelação daquilo que Deus tem para nós, como eu disse, através dos olhos espirituais, dentro dessa palavra aqui, queridos. Porque muita gente, e como eu era antes, lia isso aqui e queria interpretar como se fosse um texto de formação humana, como se fosse um livro qualquer. Mas não, isso aqui é revelação do alto.
Eu tenho que estar com meus olhos espirituais abertos. Essa venda dos meus olhos espirituais carnais tem que já estar caída, para que os meus olhos espirituais leiam. E a minha mente, ela não pode estar carnal, não pode ser carnal, ela tem que ser espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se entende espiritualmente. E ele diz: não consigo, não gosto de andar por caminhos tortos, desde que eu entendi que isso aqui, que a palavra de Deus, é o que é certo. Glória a Deus, meu Jesus, 49 minutos, quase 50 minutos, queridos, mas eu falei exatamente aquilo, nem mais e nem menos do que o Senhor colocou, depositou no meu espírito nesse dia de hoje, não lembro nem que data que é, mas aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, isso eu falei, e Ele sabe que não falei nem a mais e nem a menos. Aleluia. Daqui para frente, se eu continuar a falar a palavra, aí sim vai ser por Eliana, e aí já vai ser da carne, já não vai ser espiritual, porque eu sei que o espiritual acabou, encerrou, e é por isso que eu te digo que a mão do Todo-Poderoso, ela está sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida espiritual. Aleluia. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus, Filho de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus os teus olhos espirituais abertos. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus a tua mente carnal mortificada, aleluia, morta, para que nasça em ti uma mente espiritual que entenda as coisas espirituais, aleluia, glória a Deus, uma mente que entenda aquilo que o Senhor está falando espiritualmente, não carnalmente. Porque quando a gente tenta entender aquilo que o Senhor está falando com a nossa mente carnal, a nossa mente natural, não é carnal de carne, de pecados, mas com a mente natural, a gente não consegue entender. Então eu profetizo pela autoridade que o Senhor me dá em o nome de Jesus, olhos espirituais, mente espirituais, para você andar por aquilo que a palavra de Deus está dizendo e não por aquilo que o outro está querendo te coordenar. Meu Deus. Até a voz quase falhou. A mão do Senhor é sobre sua vida, queridos. Obrigada por você ter ficado até aqui. Se essa palavra falou com você, se você entende que isso aqui foi a palavra de Deus que foi falada, envie esse vídeo, envie essa palavra para outra pessoa, para que ela também seja edificada, para que ela também seja alertada. Deixe um comentário, deixe um joinha, diga: essa palavra falou comigo, aqui foi Deus falando. Aleluia. Glória a Deus, até a próxima, se assim Ele nos permitir. A mão de Deus está sobre ti, a mão de Deus está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Até a próxima.